Boa noite, gente. Vamos começar? Por favor, liguem as câmeras, quem puder aí, por favor. Aí a Gi ligou. Glória a Deus, Gi, pela sua vida. A Mi também tá aí. O Lucas, a Lê, a Jéssica, Nicole. Vamos começando aqui, tá? Deixar gravado. Gente, a música aí de fundo tá muito alta? Vocês estão ouvindo alguma coisa? Na verdade, acho que não tô vendo nada, não. Tá bom, melhor aí. Fechou. Então vamos lá, gente. Antes da gente começar, vou parar de compartilhar aqui a tela. Vou colocar um negócio no contorno já. Beleza, Nick. Fechado. Amém. Gente, antes da gente começar e a gente começar a orar, eu vou só recapitular, tá bom? Aquilo que a gente falou aos sábados, no sábado, que a gente está gravando, tá bom? E toda essa parte de conteúdo, toda a parte do discipulado justificados, a gente vai estar postando no YouTube do Legítimos, tá bom? Então, o pessoal vai ter acesso ao grupo, a essa parte de administração, essa parte, sabe, que a gente tem um momento junto de coinonia também, eu abro para vocês falarem. Lembrando que o discipulado aqui não é algo só Deu a Bia está falando, esse é o diferencial. Como se fosse a mesa aqui, onde nós trazemos a palavra, aquilo que o Senhor tem falado nos nossos corações, mas também eu dou espaço para vocês, a gente dá espaço para vocês perguntarem, falarem, né? Aquilo que vocês sentirem do Espírito Santo também, tá bom? Então, esse discipulado a gente está abrindo para todos. E o que acontece? Nós ainda vamos continuar subindo ao monte. Só que a gente vai subir ao monte com as pessoas que já estão participando do discipulado e também, Samuel, então o critério para subir ao monte é só participar do discipulado? Não, o critério é o Espírito Santo falar conosco. Amém? Então, algumas pessoas, o Espírito Santo vai estar falando conosco para estar subindo conosco ao monte continuamente, mas também é muito importante para a gente entender o nível de comprometimento de quem nós estamos subindo ao monte para estar aqui no discipulado. Então, por exemplo, se a pessoa está subindo um monte conosco, ela não está assistindo nenhum discipulado, não está participando de nenhum discipulado, isso já mostra para nós o seu nível de comprometimento, seu nível de estar sendo ministrado. Amém? Claro que tem os mistérios lá no monte, tem os moveres, mas esse momento aqui é de suma importância, porque é um refinamento da visão, do caráter, amém? Em nome de Jesus, e isso tem sido muito importante, amém? Como eu ministrei ao sábado. Então, e aí o que acontece? A gente vai ter esse discipulado quinzenal, normalmente, uma segunda-feira sim, uma não, às 9 horas da noite, e nós vamos começar as segundas-feiras que não tivesse discipulado, nós vamos começar a postar no YouTube do Legítimos também alguns podcasts, na qual eu quero que todos que conseguirem participar, participem. A gente vai convidar pessoas, alguns de vocês específicos, que sobem conosco ao monte, com temas específicos, temas que sejam bem direcionados para jovem mesmo, sabe? Assuntos que muitas vezes você não se vê conversando em outro lugar, entendeu? É muito importante isso. E vamos ter isso quinzenal também, tá bom? E fora o monte que é quinzenal. Amém? Em nome de Jesus. Então, tudo certo, só para responder aqui para só para retificar para vocês, tá bom? Tem mais alguma coisa, meu bem? A gente lembra não, né? Se a gente lembrar, a gente fala, né? Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver o pessoal aqui. Aí, ó, o Gabriel abriu a câmera, a Nicole, olha aí. Ó, glória, aleluia. Amor, você puxa uma oração, tá? Pra gente começar? Evidente. Tá bom, então. Vou puxar. Fechar nossos olhos, quem puder, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós estamos agora na tua presença, Pai. Espírito Santo, eu quero te pedir que o Senhor venha nos direcionar nessa noite, que o Senhor venha falar em nossos corações de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural, de uma maneira grandiosa. O Senhor venha de verdade, Espírito Santo, refinar o nosso caráter. O Senhor venha de verdade ministrar os nossos corações. Que nós não venhamos sair daqui dessa ministração, daquilo que o Senhor tem para falar da mesma forma que entramos, mas que a tua palavra venha nos confrontar, nos transformar, nos edificar através do teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós te convidamos aqui nessa noite
Nós te convidamos, Espírito Santo, porque nós cremos que esse discipulado, esse momento nosso é um momento que o Senhor preparou para estarmos juntos, Senhor. Então nós cremos que há um propósito, há algo da parte do Senhor para nós estarmos juntos aqui nessa noite. Nós cremos que aonde nós passarmos, aonde nós estivermos, aquilo que for passado aqui hoje vai ser, em nome de Jesus, transformação em nossas vidas e aqueles que estão ao nosso redor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quebro em nome de Jesus toda distração. Em nome de Jesus. Não vai ter nenhuma distração agora, em nome de Jesus. A gente vai estar junto aí pelo menos 40 minutos. Vocês me dão 40 minutos? Glória a Deus. 40 minutos. Gente, vamos lá. A maioria estava aqui no sábado, tá bom? E no sábado, como vocês viram, o Espírito Santo me direcionou bastante para mim estar ministrando sobre. Nós sermos direcionados, nós temos o direcionamento de não caminharmos como tolos. Amém? Baseado o quê, Samuel? Baseado no livro de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso. É um livro maravilhoso. Deixa eu só abrir aqui. É um livro maravilhoso onde nos direciona. É um manual. A Bíblia já é um manual por si só, da nossa conduta, do nosso caminhar e até nosso direcionamento à nossa salvação. Mas o livro de Provérbios, eu diria que é o nosso caminhar direcionado à sabedoria através do Espírito Santo. Então, eu creio que Provérbios, ele não é mais um livro qualquer, não é um livro comum, é um livro que você tem que ler e se medir, se identificar, entendeu? Para você se melhorar. Amém? Eu queria já começar é, essa noite lendo para você um texto que eu gosto muito de Provérbios, amém? Que é Provérbios 9:9, amém? Provérbios 9:9, que vai falar assim: Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Amém? Então, o que eu posso falar para vocês? Quando você está em lives como essa, como você está em locais, em mesas, em ministrações, em que tem uma palavra revelada, uma palavra de sabedoria sobre a sua vida, a coisa certa a você se fazer é você catalisar, você receber e você replicar. Posso ver também? Porque o homem sábio, ele não recusa. Então, já vou quebrar por aí, porque a sabedoria, ela anda o contrário àquele tipo de pensamento que a pessoa tem, que fala assim: ah, eu sou velho demais para aprender, ah, eu sou assim mesmo, eu não consigo aprender, eu não consigo, sabe, mudar, eu não consigo me mexer. Não, não, não. A sabedoria é quando você tem um entendimento que você aprender, você crescer, não tem tempo nem idade. É tudo questão de você absorver e você colocar em prática. Então, uma coisa que muitas vezes eu ouvi, e eu já em algum momento da minha vida pensei, cara, realmente tem pessoas em que chegou a determinada idade, não dá para mudar, não dá para, sabe, reverter isso na vida dele ou dela. Mas assim, a partir do momento em que nós colocamos essa verdade absoluta em nossas vidas, colocamos isso sobre nós estamos colocando um teto daquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas, aquilo que o Senhor quer nos direcionar. Faz sentido, gente? Então, sempre quando você vê alguma pessoa, ou sempre quando você se achar que você, eu já tô velho demais, ou até mesmo já sei ou algo do tipo, você está recusando sabedoria. Você está recusando o aprendizado. E o aprendizado, ele vem para agregar você, ele vem para fazer você crescer. Óbvio, com um discernimento do Espírito Santo. Posso ver amém? Porque aqui o texto é muito claro. Instrua o homem sábio, é instruir, é direcionar. Posso ver amém? E ele será ainda mais sábio. Mas a gente vai falar uma outra oportunidade sobre as características de uma pessoa sábia, que anda com sabedoria. Amém? Mas principalmente no sábado, o que eu falei sobre as características de uma pessoa tola. Porque o que acontece? Às vezes a gente está olhando, a gente olha, a gente recebe muitas ministrações de como a gente é, de perfil comportamental, de traços, enfim. E a gente acaba colocando jargões dentro de nós, a gente acaba colocando estigmas dentro de nós. Tipo, exemplo,
eu falo demais porque eu sou assim desse jeito, eu sou assim. Só que na verdade você está tendo um comportamento de uma pessoa tola, entendeu? E a gente deixa de falar os comportamentos que o livro de Provérbios já tem nos alertado. Então, só para trazer aqui para vocês e para relembrar vocês aquilo que a gente falou sábado, tem 7 tipos de características do tolo. Tem o desprezo à sabedoria, primeiro. Tem a confiança em si mesmo, a autoconfiança. Eu estou dando uma resumida, tá, gente? Tem o tolo que fala demais e fala sem sabedoria. Tem o tolo que se irrita facilmente, se irrita com tudo, é esquentadinho. Tem o tolo que rejeita a correção, que é orgulhoso. Tem o tolo que desperdiça tempo e age sem pensar. E tem o tolo que despreza o temor do Senhor, que zomba, muitas vezes, sabe, da santidade. E a gente falou muito sobre isso. Agora eu quero trazer para você algo muito sério, que é qual é o resultado de você ser um tolo? Porque muitas vezes a gente fala, tá, eu sou um tolo. Mas por eu ser pecador e Jesus já ter falado para mim, né? Porque nós precisamos entender uma coisa, Samuel, que se eu sou tolo, quer dizer que eu vou perder a minha salvação? É uma boa pergunta. Não necessariamente, porque Jesus veio para os pecadores, os que erram. Mas você se manter como tolo tem um outro tipo de colheita aqui na terra mesmo. Samuel, então quer dizer que eu ser um tolo, eu vou colher no céu ou na terra? É uma pergunta que você deve fazer. Eu caminhar como tolo, eu vou colher no céu ou na terra? São assuntos totalmente diferentes. No céu você tem a sua salvação em Cristo Jesus. Mas não quer dizer que você sendo um tolo, você não vai colher aqui na terra. Porque aquilo que eu planto aqui na terra, eu vou colher aonde, gente? Na terra. Vocês viram amém? Estão comigo? Então, qual é o resultado de ser tolo? Primeiro ponto, caminha para a destruição. O tolo, ele vai caminhando para a destruição. Abre comigo, por favor, Provérbios. Deixa eu colocar aqui. Aqui é a Bíblia. Gente, só um minutinho que eu vou deixar a Bíblia aberta aqui, ó. Aqui. Esse. Provérbios. 10. Provérbios 10, 21. Os lábios dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. Ou seja, os tolos morrem por falta de entendimento. Posso ver amém? Provérbios 13, 20 fala assim: o companheiro dos tolos será a destruição. A vida vai sendo arruinada aos poucos, decisões erradas, caminhos errados. Então, as características de um tolo é que aos poucos ele vai se colocando em caminhos que não tem mais volta, de destruição. Sabe aquela pessoa que ela recebe um presente de Deus, ela recebe tudo da parte do Senhor, parece que está de mão beijada, e ela vai caminhando passo a passo, passo a passo. Esse é um dos resultados. Posso ver amém? Outro resultado, o que o tolo recebe? Ele colhe vergonha e humilhação. Provérbios 3, 35. Vou falando bem devagar. O primeiro, caminho para a destruição. O segundo, colhe vergonha e humilhação. Provérbios 3, 35. Os tolos herdarão a vergonha. Provérbios 10, 23. Vai falar assim: o tolo acha graça no pecado. O tolo se diverte com o pecado. Para o tolo, planejar a maldade é um divertimento, mas o homem inteligente deleita-se na sabedoria. Como assim, Samuel? Para a pessoa que é tolo, a maldade, sabe? O pecado, você errar, é só brincadeira, só, tipo, não tem consequência. Mas no fim das contas vai colher o quê? Desonra, vai colher vergonha. Ele até ri hoje, mas depois vem a exposição, vergonha, a queda. Você viu amém? Então nós precisamos entender que aquilo que você começa a plantar hoje, você não vai colher muitas vezes hoje, mas você vai colher com o tempo.
Então, no sábado a gente falou das características. Hoje a gente está falando qual é a colheita. Qual é a colheita de um tolo? A gente sabe que o tolo, muitas vezes, ele não vai colher agora. Ele vai colher o quê? Com o tempo. A outra, o outro resultado. Ele vive em conflito e confusão. Ele sempre vai buscar isso. Sempre busca. Gera. Sempre vai gerar isso, né? Mas sobre o que você falou do pecado, você tá me ouvindo? Dá pra ouvir? Às vezes o tolo, ele não vai. Assim como o diabo não vem com chifre e tridente, às vezes você pode não ser um tolo, mas estar agindo com tolice. Entende? Por quê? O tolo, ele realmente ele acha graça no pecado, mas a tolice é achar que no pecado, que pecar não tem resultado nenhum. Entende? E nós temos que tomar esse cuidado, porque não é que a gente fica rindo da cara do pecado, tipo, não vai dar nada, não é isso. Mas às vezes a gente acha que tá tudo bem. Esse pecado de estimação que nós temos, tá tudo bem. Ser ignorante, tá tudo bem. Falar palavrão, tá tudo bem. Entende? Tipo, essas coisinhas que vão minando e acabam minando te afastando de Deus. Se o princípio da sabedoria é o temor a Deus, o princípio da tolice é a falta de temor. Forte. Então, quando você pensa dessa maneira, se você achar que você pecar, existe pecadinho e pecadão, já mostra que você ou está assim, ou você é um tolo, ou você está cometendo tolices, que faz, se muitas vezes cometidas, acabam fazendo de você um tolo. Faz sentido isso para vocês? Então, cuidado, porque às vezes a tolice está tá dentro do seu dia a dia. Porque o Samuel ele tá falando de um perfil que você vê claramente, para lidar com o de fora, não é claramente. Você olha e fala, meu, a pessoa não. Mas a gente que tá dentro, muitas vezes também tem tolo dentro da igreja, mas muitas vezes a gente, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Para que a gente tem que fazer o quê? Olhar dentro das nossas ações e ver, será que tem alguma tolice dentro das minhas ações? Será que tem alguma coisa aqui no meio que eu possa melhorar, que eu possa olhar e falar, não está sendo tão sábio quanto deveria? Ou esses dias não se ira facilmente, é uma outra palavra que fala. Enfim, mas que você vai lendo Provérbios e você vai vendo que, tipo assim, tem uma coisa ou outra que sempre vai precisar ser ajustada. O princípio do sábio é entender que ele sempre pode aprender. E o princípio da burrice é achar que ninguém tem nada para te ensinar. Que você é inteligente o suficiente para achar que você não tem nada para aprender com o outro. Escute, você sempre vai ter algo para aprender com o outro. Seja o que fazer ou seja o que não fazer. Mas sempre tem alguém para ensinar. E você tem que estar preparado para ouvir. Ixi. Você- Gente, a reunião vai encerrar e depois eu mando um novo link, Mas tá? é daqui 10 minutos, tá? Também não faz sentido. Faz sentido, continua. Não, mas é isso, porque eu percebo muita gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas a própria palavra do Senhor diz: a sabedoria está na multidão De de conselhos. conselhos. Só que muitas vezes a gente age na tolice de não pedir nenhum conselho. Está sendo tolo. Assim, E é muito o que fala em Provérbios 12:15 mesmo, né? Que o tolo, ele confia só em si mesmo. Ele confia só em si mesmo. O caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, entendeu? exatamente. O ponto da sabedoria, quando você trata do sábio, é você sempre vai se colocar igual ou menor. Por quê? Porque você vai ter que sempre aprender com alguém. Se você acha que sabe tudo, uma hora você cai. Porque ninguém sabe tudo. Entende? E até aquele que sabe muito ainda não sabe de tudo. E ainda tem que se colocar. O tolo, o sábio, ele não anda. Esse aqui tá falando sobre tolice, mas é um ponto muito Claro bom. que a tolice é o contrário à sabedoria, É, né? o sábio, Sensato. o sensato, ele nunca vai andar conforme o que ele acha que sabe. Ele nunca vai querer. O sábio não precisa provar que é sábio. O tolo.
Ele sempre tenta provar. E aí, e nessa multidão de provação, ele mostra a tolice dele, porque abre muita boca. A palavra do Senhor diz, abre muita boca. Não se guarda. Ele mesmo se expõe, ele expõe a própria tolice. Sabe? Uma pessoa que fala muito, que tolo. Uma pessoa que não busca ajuda, tolo. E muitas vezes eu melhorei em algo, mas tem isso para resolver. Porque, gente, não basta somente eu. O Samuel trouxe um ponto muito bom. Eu preciso saber o que é tolice. Porque senão a gente fica achando que, nossa, só porque eu agi com sabedoria para uma pessoa, eu já sou sábio. Situação. Não, não é assim que funciona. Porque sabedoria, ela é crescimento, ela é constante. Quando eu abraço ela, ela se revela para mim. E é de pouco em pouco. Entende? E eu vou falar uma coisa, é tão importante a sabedoria, Samuel, que quando eu comecei no ministério, a primeira coisa que eu orava todos os dias é pedindo sabedoria. Porque se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, falou para o filho dele, peça sabedoria, o que que eu comecei a entender? É a base de tudo. É a base de tudo, porque a base de tudo é o temor a Deus. A sabedoria vai fazer eu caminhar dentro desse caminho que é o Senhor Jesus. Ela vai conservar os meus dias e fazer com que eles prosperem também. Talvez seus dias não estejam prosperando porque você tenha andado na tolice e não na sabedoria. Porque quem anda com a sabedoria prospera. Não existe, não, olha, eu não conheço. Sabedoria, ela prospera e não é porque ela força, é porque você vai seguindo princípios e esses princípios vão te levando a um caminho. É um plantio tão bom que uma hora a colheita vem. Não existe. Entende? Então, talvez se você não esteja vendo resultado em algumas áreas, talvez você esteja agindo como uma tola, um tolo dentro dessas áreas. Mas o mais importante aqui não é olhar para fora e falar, fulano é assim, é olhar para dentro e falar, estou cometendo isso, isso, isso. Posso mudar isso, isso e isso, porque eu quero colher diferente. Então, olhe para dentro e pense, olha, no que eu estou sendo tolo? Porque a sua colheita demonstra o seu plantio. A sua colheita mostra exatamente o que você plantou. Então não adianta falar, ah, não, minha vida tá assim, mas eu não sei o que eu fiz. Não, só alguma coisa você fez. Ou a sua boca tá muito grande, tá declarando muita coisa ruim, ou você tá agindo conforme os seus sentimentos, alguma coisa você está fazendo. Porque a sua colheita demonstra o seu fruto. Entende? É isso mesmo. Gente, eu vou aproveitar rapidinho essa pausa e eu vou encerrar esse link e eu vou mandar um outro, tá? Então, por favor, já peguem esse novo link pra gente continuar, tá bom? Pra gente não perder tempo.